Você já interagiu com alguma promoção por e-mail marketing ou por mala direta? Você já participa de algum programa de loyalty ou de fidelidade, de pontuação? Todo mundo conhece os programas das companhias aéreas, por exemplo. Então, quando a gente faz essa analogia, todo mundo entende, né? Quer dizer, olha, para você participar desse programa, você se cadastrou, existe um banco de dados por trás, que com base nos seus dados, a gente consegue personalizar a nossa comunicação, te fazer ofertas mais segmentadas. Então, o CRM eu diria que é relativamente simples de explicar. Esse é o podcast Repensadores e eu não sou Otávio Dias, eu sou a Mônica Charrue, jornalista, consultora de comunicação, e hoje a gente vai inverter um pouco a posição. O Otávio vai deixar de ser quem entrevista e vai ser o entrevistado. Antes de mais nada, novamente, Otávio, sinta-se em casa. Muito obrigada pelo convite. E como é que você está se sentindo aí na posição de entrevistado? Mônica, primeiro, bem-vinda. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu estou me sentindo leve, descontraído. Acho que a gente tem é tão bom, né? Quando já conhece as pessoas, já tem uma relação. Então vamos lá, vamos começar esse papo. Então bora lá por um papo, por uma pergunta que vocês normalmente você fez para os seus convidados, que é explicar para um leigo que é totalmente fora do nosso universo corporativo, de marketing, o que é o marketing de causa e o que é o CRM e como isso é trabalhado por você aí ao longo das últimas 2 décadas. Acho que vale a pena, né, a gente reforçar aqui que a Repense ela tem essa característica de trabalhar comunicação integrada, né, do advertising ao digital, e essa característica bem peculiar de ter nascido no CRM, que é uma das disciplinas, né, da comunicação 360, e de também ter abraçado o marketing de causa com muita intensidade, né? Então, para um leigo, eu acho que é relativamente fácil explicar para um leigo o que é marketing de causa e o que é CRM, porque CRM as pessoas se relacionam muito com as marcas, né? Então toda vez que alguém me pergunta, mas o que é CRM? Eu falo, já recebeu alguma comunicação por e-mail de alguma empresa que você comprou, que você se relaciona? Você já interagiu com alguma promoção por e-mail marketing ou por mala direta? Você já participa de algum programa de loyalty ou de fidelidade, de pontuação? Todo mundo conhece os programas das companhias aéreas, por exemplo. Então quando a gente faz essa analogia, todo mundo entende, né? Quer dizer, olha, para você participar desse programa, você se cadastrou, existe um banco de dados por trás, que com base nos seus dados, a gente consegue personalizar a nossa comunicação, te fazer ofertas mais segmentadas. Então, o CRM eu diria que é relativamente simples de explicar. O marketing de causa talvez seja um pouquinho menos simples, porque tem alguns conceitos por trás do marketing de causa. Existe uma visão um pouco mais macro, né, de marcas que trabalham propósito como narrativa e como diretriz de posicionamento, marcas que têm muita verdade na conexão com a causa. Eu tenho dado sempre o exemplo da Dengo recentemente, porque eu acho que eu estou meio apaixonado com a Dengo nesse momento, como marca consistente nesse aspecto. É uma marca que fala de propósito na sua máxima amplitude, né? Desde da produção do chocolate, que é feita com todo cuidado, que utiliza os pequenos agricultores, produtores de cacau, fomentando esses pequenos negócios, até o cuidado com as embalagens, até o cuidado com o ESG, a diversidade. Então, é uma marca que tem a âncora do seu negócio no ESG e, portanto, é muito mais do que só uma ação de marketing de causa. Ela é uma causa, ela é uma marca com propósito. E existem marcas que não são tão orientadas para propósito, mas utilizam marketing de causa em alguns momentos. Seja para apoiar alguma organização social, isso é muito comum, desenvolvendo, por exemplo, produtos sociais. Quando uma marca resolve contribuir financeiramente para uma organização social através de um percentual de dinheiro a partir da venda de algum produto, né? Ou criando um produto específico para aquela organização social, ou pegando um produto já existente e dedicando um percentual desse dinheiro para aquela organização. Então, qualquer tipo de apoio de uma marca a algum projeto, iniciativa ou ONG é marketing de causa, né? Porque a marca vai beneficiar uma organização e também vai beneficiar a sua marca a partir dessa união. O que existe de diferente nos dias de hoje para o marketing de causa 15 anos atrás é que hoje a marca que faz isso, ela precisa necessariamente ter consistência e o mínimo de coerência nas suas práticas de ESG. Porque se a marca faz um produto social, por exemplo, e tem telhados de vidro graves aqui, o tiro vai sair pela culatra.
Então temos a marca mais ampla, que trabalha com ESG profundamente, tem o propósito no seu DNA, como a Dengo, e temos algumas atitudes. Acho que a MAC é um exemplo legal, né? A MAC é uma marca de maquiagem, né? E eles têm um batom da MAC que todo ano apoia uma organização ligada ao combate, ao apoio a pessoas com HIV, e sempre convida uma celebridade. Já teve Nicki Minaj, já teve várias pessoas famosas apoiando a campanha desse batom, e é totalmente ancorado em marca de causa. Quer dizer, eles divulgam o batom assumindo que o percentual dessa venda vai para uma organização. Então é um exemplo, e no entanto a MAC não tem essa visão de propósito em todo o seu posicionamento. Ela tem esse produto específico que é muito legal. É uma iniciativa que ajuda todo esse ecossistema da marca. Exatamente. Isso é uma coisa muito legal de se falar, porque hoje os projetos de marketing de causa que eram, vamos dizer assim, mais táticos, né, paralelos assim, eles também contribuem para o ESG da marca, né? Quer dizer, uma coisa puxa a outra. Isso é legal de falar. Nada é mais poderoso que uma ideia cujo tempo chegou. Você é um precursor da comunicação feita com propósito e voltada ao impacto social positivo. Como foi empreender promovendo esse princípio à frente desse tempo que chegou hoje? Porque a gente está falando da Repense 18 anos atrás e você até antes disso. Então, como foi empreender quando o ESG não era uma referência? E você diria que hoje o seu trabalho é facilitado pelo Zeitgeist? Algumas coisas que aconteceram no começo da Repense que foram muito mágicas, assim. Eu acho que tem uma coisa de sinergia, de sincronicidade, porque quando eu fundei a agência, né, acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, eu tinha um desejo pessoal de trabalhar com causa. Era uma coisa assim, eu conhecia, logicamente, trabalhos de organizações sociais, de ONGs, há muito tempo, e nos Estados Unidos especialmente, que é o berço do marketing de causa, é onde as organizações mais potentes mais fazem campanhas de captação de recursos. Hoje não é mais só os Estados Unidos, mas naquela 15, 20 anos atrás, quando a gente ia para os congressos da DMA, que é Direct Marketing Association, né? Tinha um tracking dessa conferência, eu fui mais de 10 anos, todos os anos nessa conferência, né? Que era o berço do marketing direto global, numa época que o digital não era tão forte, então não era, o acesso ao conteúdo e às novidades não era tão imediato. Então a gente ir a um congresso como esse Fazia muita diferença. Fazia muita diferença. Na DMA existia um tracking específico de NGOs, que é a sigla ONG em inglês, porque eu conhecia lá as campanhas de captação de recursos, muitas coisas legais, né? Aquilo me chamava a atenção e eu sempre me perguntava, puxa, no Brasil as ONGs podiam fazer isso, né? Mas eu não tinha oportunidade na época. E quando eu resolvi começar o negócio do zero de novo, falei, cara, eu tenho a faca e o queijo agora para trabalhar do jeito que eu quero trabalhar. Então, assim, esse assunto, esse pilar, ele vai fazer parte do nosso negócio. E eu não tinha cliente ainda de causa. Aliás, quando começou a agência, eu não tinha cliente nenhum. E quando eu lancei a agência, né, na imprensa, posicionando a Repense como comunicação integrada e assumindo esse pilar de causa, né, que era um desejo, que nós trabalharíamos com marketing de causa. Imediatamente, depois do lançamento, tipo, semanas depois, eu fui procurado por um empresário chamado Pio Borges, que foi o fundador da Bend, e tinha um negócio, tinha uma agência dele que chamava-se PB, que só trabalhava com organizações sociais, eu não sabia, tá? Eu conhecia muito o Pio, mas eu tinha perdido um pouco o contato com ele. E ele trabalhava para organizações grandes, assim, com um trabalho super consistente. E ele me procurou porque ele queria se juntar à Repense. Ele me conhecia de mercado e ele estava já pensando numa sucessão para o negócio dele, estava se sentindo sozinho, queria se juntar com alguma outra agência. Como a gente tinha já uma relação de mercado, eu fui diretor de agências da Bend, muitos anos e tal. Ele me conhecia, quase me contratou, na verdade, essa é uma outra história. Muitos anos antes, ele quase me contratou na Draft, quando ele era presidente da Draft. Foi quando eu me associei a primeira vez numa agência, porque ele me fez a proposta e a dona da agência me deu a sociedade para eu não sair da agência. Eu falei, pô, Pio, claro que eu quero me juntar a você, eu quero trabalhar com causa. E aí a gente incorporou a equipe dele, fizemos o bem bolado de repasse de receita por um período, etc. E recebemos esses clientes. Então, cara, no primeiro ano da Repense, eu já estava trabalhando para grandes organizações. Mas a minha ambição era maior, eu queria que as marcas se conectassem com as causas. Não era só trabalhar para as ONGs, era fazer, né? E também tive uma sorte, porque nos primeiros anos de Repense, nós conseguimos convencer a Bombril, que era nossa cliente em digital, em ativação, também em advertising um período, a investir num projeto social muito grande, que foi a Casa Bombril, que era um projeto de capacitação de empregadas domésticas. A gente percebeu que, em pesquisa, que a empregada era muito importante para a marca, era uma influenciadora. Naquela época nem se chamava influenciador de influenciador, né? E, no entanto, era uma profissional cheia de vulnerabilidade, cheia de carência, sem autoestima. E a gente viu uma oportunidade aí social. Falou, cara,
Isso é muito mais que marketing, isso é marketing de causa. É você apoiar essa mulher de verdade. E aí a gente desenhou uma escola. A gente foi atrás do Senac, fizemos uma parceria com o Senac, construímos uma casa de verdade, alugamos uma casa, transformamos essa casa em ambientes como se fosse uma produtora, uma cenografia, uma grande cenografia de um lar, que tinha a cozinha, tinha a sala, tarará, e um conteúdo programático que não era só o conteúdo da limpeza da casa. Era o conteúdo que falava também de tecnologia, falava de informática, falava de questões jurídicas, de legislação trabalhista, de empoderamento feminino. E essa casa ficou pronta e nós formamos mais de 4.000 domésticos que recebiam certificado, tinha festa de formatura. Então foi um projeto, e isso deu origem ao Instituto Sampaio Ferreira, que era o braço social da Bombril. Aí veio o Instituto Renault, aí veio o Instituto Ethos, aí veio o GIF. A gente começou a ficar conhecido nas empresas, no braço social das empresas e também no terceiro setor. Isso favoreceu muito a gente, porque naturalmente quanto mais você faz, né, alguma coisa, mais você aprende, você vai evoluindo, amadurecendo, aí você participa de mais congresso, você vai fazendo parte da turma do terceiro setor, né? Então acho que a Repense ela foi uma construção mesmo isso. E hoje, evidentemente, essa construção ela foi contínua. A gente nunca parou de trabalhar para organizações, nem para institutos, nem para fundações. Então, nos dias de hoje, isso beneficia muito a gente, porque, claro, de alguns anos para cá, com o boom do ESG, naturalmente, as empresas que querem trabalhar com uma agência que entende de causa, e existe muito cuidado para se falar de causa, muitos perigos, muitos telhados de vidro, sabe que na Repense a gente tem know-how para fazer direitinho, né? Então hoje a gente trabalha para o Instituto Avon, trabalhamos para o Instituto Ronald McDonald's, então é um barato, assim, a gente gosta muito e é um pedaço da agência relevante. Hoje 30% da nossa receita é proveniente do trabalho para institutos, fundações e organizações sociais. A propósito de boom do ESG, como é que você vê esse momento, essa disseminação do conceito, os prós e os contras? E como é que uma marca anunciante deve buscar um parceiro de comunicação? O que ela deve procurar para aquele parceiro como a Repense, que tem história, tem legado, tem compromisso, daquele que está surfando um hype? Eu vejo duas fases muito distintas, assim. Teve um momento que surgiu o boom das causas, quando começou a se falar muito de ESG, e muitas marcas tentaram surfar a comunicação de propósito, com propósito, e o marketing de causa, sem tanta consistência, sem tanta profundidade. Por algum tempo estava tudo bem, e logo veio os momentos de greenwashing, de social washing, o telhado de vidro, né? Acho que as redes sociais trouxeram muito isso, assim, a voz das pessoas que olhavam para aquilo, cara, isso não é de verdade. A primeira fase que eu vejo, assim, existiu esse boom, depois veio essa crítica da sociedade a isso, e aí agora eu vejo uma segunda fase muito mais consistente. Eu acho que as marcas que hoje, a grande maioria, né, claro que tem exceções, elas têm muita consciência de que para falar de propósito, para abraçar uma causa, elas têm que ter consistência, elas não podem ter telhado de vidro. Não existe empresa 100% sustentável. Toda empresa vai ter alguma coisa para melhorar, seja no I, no S ou no G. Mas o compromisso tem que estar lá. Estou evoluindo, estou preocupado, estou comprometido com isso. E daí o que traz isso? Isso traz um pouco de medo. As empresas que querem surfar a onda do propósito, elas têm medo hoje de falar sobre isso e serem acusadas de greenwashing, de social washing. Então eu vejo o momento da animação e o momento do cuidado. A gente está no momento do cuidado. E sobre contratar uma agência, eu acho que tem várias agências, como a Repense, que tem uma história no marketing de causa. Algumas mais no perfil mais consultivo, como a Cause, como a Edelman, como a Purpose, que é uma agência americana, mas são poucos, você conta no dedo as agências que têm essa história na causa. Claro que qualquer agência pode fazer uma campanha de causa, mas os cuidados que precisam existir, se a agência não tem esse repertório, essa bagagem, esse know-how, tem que vir do lado do cliente. E os clientes hoje também têm cadeiras fortíssimas de ESG, a galera do marketing muito próxima da galera de ESG para falar de propósito na comunicação. Então, assim, ou o cliente escolhe uma agência que tem essa experiência, ou ele traz pessoas ou da própria empresa, ou consultores, parceiros, para garantirem essa consistência, esse cuidado que precisa existir. 18 anos é a idade que chegamos à maioridade legal. Quais foram as maiores irresponsabilidades que você cometeu nesses 18 anos de Repense? E quais as responsabilidades que mais te ocupam que, se você pudesse, você delegaria? Sabe que meu pai, eu sou filho de militar, Meu pai era militar, meu pai era super racional. Assim, ele pensava 30 vezes antes de fazer qualquer coisa, todos os riscos, Ele sempre falava, você sabe o que é sair com o navio? Ele era da Marinha. Sabe o que é ficar 3 meses no mar,
a quantidade de precaução que você tem que ter em termos de planejamento, de tudo, né? Logístico, de comida. Então ele sempre foi muito cuidadoso com tudo. E ele olhava para mim e falava: filho, você é maluco, você não pode fazer isso, você não tem dinheiro, como assim você vai abrir uma agência? Então eu acho que todo empreendedor tem que ser um pouco maluco. Porque se você pensar muito, você não vai ser empreendedor. Ainda mais no Brasil. Ainda mais no Brasil, porque tem risco, né, pode dar certo, pode não dar certo, as consequências podem ser grandes. É uma vida 24/24, né? Quer dizer, você pode até sair de férias, mas a sua cabeça não te conecta, né? Talvez quando você fala de irresponsabilidade, essa impulsividade empreendedora, que ela é necessária para o empreendedor, em alguns casos. Claro que ela tem que ser pensada, tem que ser planejada, tem que ter planejamento, mas em alguns momentos você tem que arriscar. Então eu acho que talvez as irresponsabilidades foram alguns riscos que eu tomei que não deram certo, outros que deram certo, né? Então para mim é muito claro, assim, quando passa é muito fácil de você olhar para trás e dizer: puta, eu não devia ter feito aquilo, né? Mas na hora que você está lá fazendo, você não tem tanta consciência. Então acho que alguns movimentos de associação com outra agência, né? Eu fiz uma tentativa de fusão com outra agência que não deu certo. Algumas pessoas que eu trouxe para a agência com uma tentativa de sociedade também não deu certo. Então, assim, eu acho que as irresponsabilidades, eu acho que essas duas, né? Sociedades que não deram certo, eu acho que é uma das minhas grandes frustrações. Porque, cara, na hora que você vai fazer uma fusão, ou que vai incorporar alguém no teu quadro societário, isso dá um mega trabalho jurídico, isso dá um mega trabalho de imagem também, para você explicar para os clientes, para a equipe. E quando não dá certo, é um banho de água fria. Então, acho que eu tenho 2 ou 3 exemplos nesses 18 anos de movimentos como esse que me frustraram, né? A responsabilidade que eu mais gostaria de delegar, mas ela é indelegável, né? São os números, né? A parte da gestão financeira do negócio. Eu aprendi com a minha ex-sócia também, que eu não sou criativo, né? Eu sou um cara de atendimento, de planejamento de negócio. Eu fiz administração de empresas, então eu tenho uma característica de ser um bom gestor, né? Eu entendo de balanço, eu entendo de DRE, né? Acho que a venda da minha primeira agência para a Grey e depois para a WPP foi um MBA de finanças, né? Então eu sei que eu sei fazer bem. Eu acho que, talvez comparando com outros gestores de agência, eu saiba mais até do que a média, porque eu me formei em administração e passei por esse MBA de venda de agência. Mas não é legal. Assim, cara, não é. O gostoso é planejar, é criar, é conquistar cliente, é comemorar a campanha, é apresentar uma puta ideia, é trabalhar com inovação, com a criatividade. Os números são chatos, então se eu pudesse delegar completamente, eu ficaria feliz. Para terminar, eu tomei emprestada uma das perguntas que já tinha em roteiros anteriores, porque também acho que ela enseja esse olhar mais existencial, né? O que o Otávio, de 18 anos, que estava iniciando a sua vida profissional, diria para o Otávio de hoje? Não perca o seu entusiasmo. Eu acho que eu quero chegar nos meus 85 com esse entusiasmo, porque eu acho que isso para empreender, isso é fundamental, né? E na verdade para a vida é fundamental. Para a vida é fundamental. A gente tem que ter entusiasmo pelas pequenas coisas, né? Para acordar, estar com saúde, né? E nunca desistir. Então que sigamos por 18 anos ou mais. Você pode contar comigo no seu sofá daqui a 18 anos, que eu também vou entusiasmadamente virei para te entrevistar. Obrigado, Mônica. Obrigada a você, querido. Obrigado. Adorei.